Antes mesmo de nos ajoelharmos em oração, convido você a silenciar o coração por um instante e permitir que a palavra de Deus fale primeiro. Em tempos de confusão, quando tantos corações se sentem sobrecarregados e mentes correm de um lado para o outro buscando direção, é essencial parar, ouvir e se alinhar com a verdade eterna. Jesus, em Mateus capítulo 24, sentou-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras. A brisa daquela tarde, talvez suave, testemunhou palavras que ecoam até hoje com uma urgência quase palpável. Ele não falava apenas aos 12 à sua frente. Suas palavras atravessaram séculos e chegaram até nós, num tempo igualmente repleto de caos, engano e provações. Com olhar compassivo e voz firme, ele os alertou. Muitos serão enganados. Não disse alguns, mas muitos. Muitos viriam com discursos convincentes, com carisma contagiante, com promessas sedutoras, e levariam consigo multidões. A verdade seria substituída por conveniências. E o pior, muitos sequer perceberiam que estavam sendo desviados. Hoje, basta abrir os olhos espirituais para enxergar que tudo o que Jesus descreveu está diante de nós. Vivemos em um mundo onde a verdade é distorcida, onde o amor se esfria e a fé, tantas vezes, é trocada por comodidade. O cenário está montado, o palco está armado e a pergunta que paira no ar é: você está pronto? Agora, mais do que nunca, precisamos despertar. É tempo de reacender a chama, de vigiar com atenção, de preparar o espírito como quem sabe que a qualquer momento o noivo pode chegar. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero estar pronto. Jesus não nos deixou apenas advertências. Ele nos deu um mapa, um aviso antecipado, um chamado à vigilância. Em suas palavras, há mais do que alarme. Há cuidado. Ele falou de guerras e rumores de guerras, de nações se levantando umas contra as outras, de reinos em colisão, de traições dentro das próprias casas, de ódio espalhado como veneno e do amor desaparecendo como fumaça ao vento. Essas palavras não pertencem a um tempo distante. Elas se encaixam perfeitamente na realidade que enfrentamos hoje. Olhe à sua volta. A divisão é visível. Os relacionamentos se tornam descartáveis, a frieza espiritual avança em passos silenciosos e muitos que antes caminhavam firmes agora tropeçam na apatia. Jesus disse que muitos, não poucos, se afastariam da fé. Isso parte o coração, mas ainda mais doloroso é ver que muitos sequer percebem esse afastamento. Continuam vivendo como se tudo estivesse bem, frequentando cultos, dizendo as palavras certas, mas com o coração distante do noivo. As lâmpadas podem até estar na mão, mas falta o óleo. Entenda, não é o bastante parecer preparado, é necessário estar de fato pronto. A fé verdadeira não se constrói da noite para o dia, nem se improvisa quando o clamor da meia-noite ecoa. Ela é cultivada diariamente, como um jardim que depende de cuidado, oração, arrependimento e intimidade com o Espírito Santo. Este é o tempo de buscar, de se alinhar, de ajustar a rota. Antes que o grito da meia-noite seja ouvido, prepare-se. Se você sente que precisa de mais de Deus, escreva: Santo Espírito, enche-me com teu óleo. Jesus não apenas falou do fim, ele nos mostrou como viver enquanto aguardamos. Como um pai amoroso que prepara os filhos para tempos difíceis, ele nos entregou verdades que atravessam gerações. Após suas advertências em Mateus 24, ele nos conduz diretamente a uma parábola que torna tudo pessoal. A parábola das 10 virgens. 10 mulheres, todas com lâmpadas, todas esperando pelo noivo. Nenhuma era estranha ao ambiente. Todas estavam na mesma expectativa. Por fora, eram semelhantes. Vestiam-se da mesma forma, carregavam o mesmo propósito, caminhavam na mesma direção. No entanto, havia uma diferença invisível: o preparo interior. 5 delas eram prudentes.
Carregavam óleo suficiente para a espera, sabiam que o tempo poderia se prolongar, que a jornada exigiria vigilância. As outras 5 foram chamadas de tolas. Talvez tenham pensado que poderiam dar um jeito depois. Talvez estivessem ocupadas demais com outras prioridades. Talvez acreditassem que poderiam pedir ajuda de última hora. Mas quando o noivo demorou, todas dormiram. O problema não foi o sono, foi a ausência de óleo. Quando o clamor ressoou, aí vem o noivo. Todas despertaram, mas só metade estava pronta. As prudentes acenderam suas lâmpadas com confiança. As tolas, desesperadas, tentaram buscar o que negligenciaram. Mas ali, naquela hora, já era tarde. O óleo representa algo que ninguém pode dar por você. Representa intimidade com Deus, vida devocional, relacionamento vivo com o Espírito. É algo que se cultiva no secreto. Não pode ser emprestado, não pode ser improvisado, ou se perde o momento. Se você deseja estar entre os prudentes, comente: Senhor, enche minha vida com teu óleo precioso. A cena descrita por Jesus é dramática, mas também é extremamente real. As 5 virgens tolas, ao perceberem que não tinham o necessário, correram para tentar comprar óleo. Enquanto isso, o noivo chegou. E como em um casamento tradicional da época, aqueles que estavam prontos entraram com ele. E a porta foi fechada. Essa é talvez uma das frases mais impactantes de toda a parábola. E a porta foi fechada. Há um peso eterno nessas palavras. Elas nos lembram que o tempo da graça é abundante, mas não infinito. Há um dia, uma hora, um momento em que a porta será encerrada, não por crueldade, mas por justiça. Quando as tolas voltam, clamam com desespero: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas o noivo responde com palavras que ainda ecoam como um alerta: Em verdade vos digo, não vos conheço. Que dor, estar tão perto, e ainda assim ficar do lado de fora. Ter estado na expectativa, mas não ter se preparado verdadeiramente. Jesus termina essa parábola com uma ordem clara: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele nos chama à atenção contínua. Não é medo, é zelo. Não é terror, é urgência santa. O convite está feito, mas a preparação depende de nós. A fé que salva é viva, é prática, é diária. E a vigilância não se trata de paranoia espiritual, mas de alinhamento constante com a vontade de Deus. Não espere o alarme soar para correr atrás do que foi negligenciado. Não viva tentando empurrar decisões eternas com a barriga. O tempo de estar pronto é agora. Se você deseja estar desperto quando o noivo chegar, escreva: Quero estar de pé quando o céu se abrir. A parábola das 10 virgens não é sobre 2 grupos distantes, ela é sobre a igreja. Não fala de crentes e descrentes, mas de 2 tipos de crentes, 2 tipos de corações, 2 tipos de fé. Todos parecem pertencer, todos falam a linguagem do reino, todos aguardam o noivo. Mas há uma diferença sutil e profunda: a disposição interior diante da espera. Jesus deixa claro que os prudentes não são os perfeitos. Eles também adormecem, também se cansam, mas eles estavam preparados. Eles tinham o essencial. Já os tolos se distraíram com o que é passageiro. Trataram a fé como um item opcional, como um estepe, útil apenas quando tudo mais falha. Quantos hoje vivem dessa forma? Ouvem a verdade, mas não a deixam penetrar. Participam das reuniões, mas não se rendem de verdade. Chamam Jesus de Senhor, mas mantêm o controle da própria vida. Querem a salvação, mas não desejam submissão. Alimentam o ego, mas deixam a alma com fome. O óleo é pessoal. A fé viva não pode ser emprestada, herdada, copiada. Não basta andar com quem tem fogo. É preciso acender o seu. Não basta ouvir bons sermões. É preciso deixar a palavra moldar você por dentro. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário ser conhecido por Ele. Este é o tempo de checar o coração, de fazer um inventário espiritual.
Como está sua reserva de óleo? Você está vivendo no raso ou mergulhando fundo em Deus? Está desperto ou adormecido em meio à rotina? Ainda arde dentro de você aquele clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se essa pergunta tocou em algo dentro de você, escreva: Senhor, reacende em mim o fogo da tua presença. O Senhor está nos chamando a um despertar espiritual. Vivemos dias em que a distração se tornou uma armadilha sutil. Não é necessário rejeitar Deus para se afastar dele. Basta ir se acomodando, deixando para depois, tratando o sagrado com leveza. E quando menos se espera, o coração esfria. Jesus nos chama a viver com os olhos bem abertos. Os prudentes não são aqueles que sabem tudo, mas os que permanecem atentos, sensíveis, conectados ao coração de Deus. Eles não caminham por medo do inferno, mas por amor ao céu. Eles não querem apenas escapar da condenação, mas viver para agradar o Rei. Sua vigilância é fruto de relacionamento e não de obrigação. Eles mantêm suas lâmpadas acesas com a palavra viva. Oram não por ritual, mas por transformação. Jejuam para se alinhar com o céu e não para exibir espiritualidade. Eles não têm uma fé de aparência, têm uma fé que respira, pulsa, reage, espera com esperança ardente. Eles reconhecem os tempos e andam com reverência. Por outro lado, os insensatos preferem o conforto da distração. Acham que sempre haverá tempo. Dizem a si mesmos: depois eu me conserto, depois eu oro, depois eu volto. Mas o depois é traiçoeiro, porque o relógio de Deus não espera nossa conveniência. A meia-noite está mais próxima do que imaginamos. E quando o clamor for ouvido, não haverá mais tempo para buscar óleo. Hoje é o dia aceitável. Agora é a hora de reacender o que se apagou, de voltar ao primeiro amor, de se despir da religiosidade fria e vestir-se com a glória da intimidade com Cristo. Se você deseja permanecer vigilante até o fim, escreva: Desperta-me, Senhor, e mantém minha alma acesa. Jesus não apenas deseja que estejamos atentos, Ele quer que estejamos sábios. A sabedoria do alto é um presente de Deus para aqueles que o buscam com sinceridade. E essa sabedoria não é teórica, é prática. Ela nos ajuda a discernir os tempos, a entender o espírito da época, a filtrar as vozes ao nosso redor e a caminhar com firmeza, mesmo quando tudo parece instável. Quando Jesus disse: Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Essa foi sua primeira instrução ao falar sobre os últimos dias. Isso revela o quanto a confusão espiritual seria uma das maiores armas do inimigo. Falsas doutrinas, evangelhos diluídos, promessas sem cruz, mensagens que alimentam o ego, mas esvaziam a alma. Tudo isso está diante de nós hoje. É por isso que precisamos de discernimento. Nem toda voz que menciona o nome de Deus conduz ao coração de Deus. Nem toda mensagem doce vem do céu. A sabedoria do alto nos ensina a examinar, a comparar tudo com a Escritura, a ouvir o Espírito e não apenas a opinião pública. Ela nos protege do engano, da sedução sutil do conforto espiritual e do afastamento lento que passa despercebido. Aqueles que possuem essa sabedoria sabem que seguir a Cristo envolve renúncia, verdade, arrependimento e compromisso diário. Eles não buscam palavras que massageiam, mas palavras que moldam. Eles não correm atrás de milagres. Eles correm atrás do Deus dos milagres. Eles não negociam os princípios eternos por prazeres passageiros. É essa sabedoria que prepara o coração para o retorno do Rei. Uma sabedoria que vem de joelhos dobrados, de noites em oração, de lágrimas em secreto e de sede pela verdade. O Espírito Santo deseja derramar essa sabedoria sobre você hoje. Se é isso que você busca, escreva com fé: Senhor, dá-me discernimento para os dias maus. Nestes dias finais, o Espírito Santo está chamando um povo separado, não perfeito, mas disposto.
Um povo que não negocia princípios, que não troca o céu por aplausos terrenos. Um povo que vive com os pés na terra, mas com o coração no alto, que resiste à correnteza do mundo e decide permanecer firme, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. A palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade aumentaria, que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Mateus 24, 11, 12. E de fato temos visto tudo isso, o pecado sendo normalizado, a verdade sendo relativizada, a santidade sendo ridicularizada. Mas no meio desse cenário escuro, Deus está levantando lâmpadas vivas, homens e mulheres cheios do óleo da presença, que brilham com integridade e fidelidade. Essas pessoas não se escondem atrás de uma fé de domingo. Elas vivem no altar todos os dias. Elas não buscam a aprovação do mundo, mas a aprovação do Pai. Não cedem aos modismos espirituais, porque conhecem a voz do pastor. Elas são firmes, mesmo quando estão cansadas. Elas continuam amando, mesmo quando são rejeitadas. Continuam crendo, mesmo quando tudo diz para desistir. Santidade não é isolamento, é consagração. Não é se sentir superior, é se colocar à disposição de Deus para ser luz onde há trevas. Os prudentes vivem assim. Eles sabem que não é o bastante ter uma boa reputação. É preciso ter um coração rendido. Eles buscam não apenas falar de Cristo, mas parecer com Cristo. E mesmo que o mundo os ignore, o céu os conhece. E quando o noivo voltar, eles serão reconhecidos, não pela aparência, mas pela fidelidade. Se esse é o seu desejo, escreva com fé. Quero ser santo como tu és santo, Senhor. Viver vigilante também é viver dependente. Ninguém consegue permanecer firme por esforço próprio. A fidelidade que agrada a Deus nasce de um coração rendido e sustentado pelo poder do Espírito Santo. O caminho da santidade é estreito, e sim, há lutas. Há tentações, há dias de fraqueza, há momentos em que a carne grita mais alto, mas há também uma promessa: Deus é fiel. 1 Coríntios 10, 13. Ele não nos deixa sozinhos na batalha. Quando a tentação bate à porta, Ele sempre oferece um caminho de escape. Quando o mundo tenta nos puxar para longe, Ele estende a mão para nos trazer de volta. Quando tropeçamos, Ele não vira o rosto. Ele nos levanta com graça e restaura nosso ânimo com ternura. Mas para isso, é preciso manter os olhos nele. O sono espiritual começa quando desviamos o olhar. Quando começamos a viver no piloto automático, confiando em nossos hábitos religiosos, mas deixando o coração à deriva. É aí que o fogo começa a se apagar. Por isso, precisamos clamar diariamente: Senhor, mantém meus olhos fixos em Ti. Não aceite viver uma fé morna, uma vida sem profundidade. Deus não nos chamou para sobreviver espiritualmente. Ele nos chamou para vencer, para resistir ao pecado, para brilhar em meio à escuridão, para caminhar em verdade com alegria, mesmo em tempos difíceis. A lâmpada que brilha com força é aquela que recebe óleo constantemente. E o Espírito Santo está pronto para renovar você hoje, para soprar sobre as brasas, para reacender o que parecia perdido. Se você deseja essa força do alto, declare nos comentários: Senhor, sê minha força na batalha. Chegamos ao momento de depositar tudo em Deus. Depois de refletir sobre as palavras do Mestre, depois de encarar a realidade dos tempos e reconhecer nossa necessidade profunda, podemos levantar nosso clamor com confiança. Jesus é o Rei que voltará em glória, e seu retorno será como um relâmpago que rasga o céu. Súbito, impossível de ignorar. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos quem nos chama a estar prontos, firmes e vigilantes. Nosso maior tesouro não está nas coisas deste mundo, mas na intimidade com Ele. É esse relacionamento que nos dá paz em meio à tempestade
que nos mantém firmes quando tudo parece ruir, que nos faz dizer Maranata, vem, Senhor Jesus, com o coração ardente. Por isso, neste instante, entrego a Ti, Senhor, meu coração, para que me prepares, me moldes, me limpes e me enchas com Teu Espírito. Que eu seja como as virgens prudentes, com a lâmpada acesa e o óleo que nunca se esgota. Que eu possa ser encontrado fiel quando o clamor soar. Não quero viver distraído, nem adormecido, nem preso ao efêmero. Quero viver para a eternidade, para o Teu reino, para a Tua glória. Quero ser luz que não se apaga, testemunho vivo do Teu amor e da Tua verdade. Obrigado, Jesus, porque mesmo em meio às provações, Tu és a nossa esperança segura. Teu amor nos sustenta, Tua graça nos transforma e Tua promessa nos fortalece. Que o Senhor nos encha hoje com uma nova unção, um novo fogo, uma fé renovada. Que possamos permanecer firmes até o último instante, aguardando com alegria o dia glorioso do Teu retorno. Se você crê nesta esperança, escreva com fé: Maranata, vem, Senhor Jesus.